foi algo que eu falei, por que eu não fiz antes? Hoje contamos com 70 pessoas no time. Eu preciso todos os dias falar da minha empresa. Nós fechamos uma parte do Vaticano para uma renovação de voos. Douglas, qual que é a previsão de faturamento da sua empresa para esse ano? 120 milhões. O que você faz? Bom, eu fico na gestão de um grupo que tem duas marcas, uma marca corporativa e uma marca de lazer. A corporativa a gente busca fazer a redução de custos da empresa, o controle desse viajante. E a marca de lazer é uma marca tailor-made, que o segredo está na nossa curadoria de serviços, é onde também a nossa equipe busca viajar muito, quer desenhar a experiência totalmente genuína, no formato, realmente, no perfil ali do viajante. E você diria que é uma agência de viagem, então? Exatamente. Nosso ramo hoje é um agenciamento emissivo no mercado. O que seria um agenciamento emissivo? A gente sempre está prestando serviço para os passageiros. Entendi. E como é que você começou? Bom, desde pequeno eu me considero vendedor, né? Sempre eu fui uma criança, um adolescente muito comunicativo. Até brinco que eu podia aproveitar, podia estar brincando, era de uma cidade pequena com muita liberdade, mas... Que cidade que é essa? Roncador. Roncador. Interior do Paraná. Interior do estado do Paraná. Legal. Mas, apesar de poder brincar, e fiz isso muito, mas eu tinha os horários que eu estava empreendendo. Tem até uma história interessante, que nessas, eu sempre estava buscando algo para empreender, para fazer, para vender, então eu já vendi tudo que você possa imaginar, mas tem uma história muito engraçada que minha família conta até hoje, que é, tinha duas vizinhas que elas eram diferentes, assim, elas tinham toda a casa com muita vegetação em volta, tinha todos os animais possíveis que me chamavam a atenção, então desde cachorro, papagaio, lagarto, tudo Caramba. tinha coelho, e de certa forma, elas ficavam muito isoladas nesse espaço. Eu falei, não, eu preciso conquistá-las como cliente. E aí foi que uma vez eu me aproximei. Pera, mas como clientes, o que você vendia? Cara, na época, né, assim, a gente tinha muitas frutas em casa, que era uma casa grande. Então, o que produzia pera, por exemplo, eu vendia Legal. dúzia de peras. Eu ia pra lá pra vender. Eu fazia geladinho, ia lá e vendia Que legal. também. Eu já peguei roupa pra vender, pra você ter uma ideia. Tinha uma marca chamada Bevic de calça jeans. Eu consegui, mesmo que pequeno, sempre negociando com meu pai e com a minha mãe, em nome deles, né? Que legal. Então eu pegava do representante e vendia. Então, assim, quando eu te falo que eu vendi de tudo, eu vendi de tudo mesmo, tá? E aí, cheguei nessa casa, fiz amizade com elas, duas senhoras que eram super agradáveis, e até que então tinha uma mina de água na casa que tava com uma tábua podre, né? A ponte delas. E elas falaram, a gente precisa arrumar. E eu falei, não, eu tenho a solução. E eu fui até na casa de ferramentas do meu pai, peguei uma tábua que estava lá há muito tempo, que eu lembro uma de eucalipto ainda que estava guardada, e eu fui lá, resolvi o problema delas. Elas falaram, a gente não pode pagar agora. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu vi era um galizel, uma galinha que eu gostava, eu vi ali, eu falei, eu topo isso no negócio. Mas na minha mente estava, quando eu fiz esse negócio, que eu levei, dei um trabalho até para pegá-lo, que eu queria produzir com os ovos que botasse, eu ia comprar mais um, e nisso eu ia formar uma grande. Então a minha mente funcionava. Sempre empreendedora. Não deu muito certo, porque meu pai chegou e viu que eu tinha acabado, peguei a tábua dele e ainda coloquei um galizel, uma galinha dentro da casa de ferramentas. Ele ficou bravo ainda, mas no final ele sempre entendiu. Então, desde pequeno eu estava buscando fazer um tipo de negócio. Isso era muito natural, eu nem sabia que eu estava fazendo. Isso influencia teu pai? Ou do tamanho? Olha, eu tenho uma família do lado do meu pai que são bons vendedores. Então, de certa forma, sim, acredito que venha deles, mas comparado aos meus primos, enfim, eu sempre tive essa vontade muito individual, sempre minha. Sempre estava buscando fazer isso e de uma forma que eu não via que eu estava fazendo. Que legal. Quanto você acha que essa tua experiência de vendas quando você era uma criança, adolescente, jovem, influenciou, te ajudou como empreendedor? Cara, eu acho assim que, eu não digo 100% talvez, né? Porque nisso eu tive uma continuidade, tanto que eu sou graduado em turismo, sou graduado em Maringá, no Paraná, ganhei a minha bolsa e desde o primeiro dia de graduação na universidade, eu já fazia um estágio na agência escola. E ali eu já comecei a vender. Eu vendia altas horas, eu vendia programa do Jô, eu vendia excursão que ia dos alunos de direito. Então, assim, eu sempre gostei muito dessas excursões sendo oferecidas na faculdade. Que legal. Então, o Douglas por trás. Não, e era difícil. A venda, mas saía. Eu quase fui numa dessas, viu? Mas desde o começo, enfim, na graduação, do primeiro dia, eu na agência, então eu falo que é um privilégio, a teoria e a prática, né? E ali dentro do agenciamento eu estava vendendo, a todo momento vendendo. Faz quanto tempo você tem tua agência? Há 13 anos. Eu 13 abri anos. com 20 anos de idade. 20 anos de idade, super novo. E quem que foi teu primeiro cliente da agência? Bom, o primeiro cliente foi uma cooperativa, ela era a caminho da minha cidade, Roncador, até Maringá, e eu passava o meu carro para ir visitar os meus pais e olhava a cooperativa e falava assim, um dia eu vou atender. Que legal. E eu já pensava grande, porque simplesmente é a maior, uma das maiores da América Latina, né? Uau, Cooperativa. que legal. Conseguiu vender? Quanto tempo depois? Olha, Você passava, você olhava
sonhava e quanto tempo depois entre você sonhar e realizar? Desde a abertura do meu escritório, com um mês, eu já estava lá dentro, Uau. trabalhando e atendendo eles, né? Comecei na superintendência, oferecendo meu produto, que é passagens aéreas, hotelaria. E uma curiosidade, né? Eu falo que tem alguns P's que compõem o modelo de negócio. O primeiro P é o problema. Assim que nasce uma empresa, assim que nasce um empreendedor. Todo problema carrega uma oportunidade. E nós, empreendedores, a gente está de olho nos problemas e, poxa, poderia existir um produto que corrigisse ou que oferecesse algo melhor para resolver aquele mesmo problema. Como é que você identificou o problema e falou, eu vou criar algo diferente no mercado? Bom, eu sempre olhava o agenciamento, a gente tem uma evolução muito acelerada, né? Assim, vamos colocar o online no mercado. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos num país que é subdesenvolvido. Tem lugares que não tem saneamento básico. Então eu pensava, sim, a tecnologia está aí, está avançando, e eu vou criar um agenciamento offline, que é onde eu vou atender, e ficava nesse contraponto. E aí, até quando eu vou evoluir? Mas eu sempre foquei que eu pudesse levar uma qualidade no meu serviço. Então, aliar a tecnologia com o atendimento, com o conhecimento. Então, o meu primeiro cliente, por exemplo, eu já busquei um sistema que nenhuma agência de Maringá tinha, um sistema do Rio de Janeiro, que permitia que a secretaria da empresa fizesse o aéreo, fizesse o hotel, a locação de veículo online. Como se ela fosse buscar na internet, mas ali ela já colocava o centro de custo. Ali tinha um fluxo de aprovação, então ela podia fazer a cotação. Geralmente ela tinha que pedir uma autorização para uma diretoria. O meu sistema já encaminhava e automatizava isso. Então eu levava a tecnologia de uma forma ainda mais acelerada do que ela entrar na internet, fazer uma compra ali em um dos sites e com a segurança de prestar o serviço e suporte a qualquer momento para esse passageiro. Então você começou atendendo empresas. Comecei. B2B. Eu era generalista. Eu costumo dizer que quando a gente começa, a gente tem que abraçar toda a Todas as oportunidade. Claro, perfeito. Fato, né? E eu vendia viagens. Então, desde o âmbito lazer ou corporativo. Mas a gente vai inclinando. Quando eu vi a oportunidade de uma empresa ter um montante de compras de aéreo, hotel, locação de veículos e outros serviços, aquilo me brilhou os olhos. Um cliente vai comprar uma viagem, mas uma empresa vai comprar quantas? Perfeito. Então foi uma inclinação natural. Eu fui trazendo clientes corporativos, mas eu nunca deixei de pensar no cliente de lazer. Curiosidade, quantos por cento do teu faturamento é B2C, pessoa física, e quantos por cento é B2B? Hoje a gente tem ainda o corporativo com Dominante. 60% aqui dentro do nosso core business, mas a gente tem de forma muito acelerada a nossa marca de lazer. A gente acredita que no decorrer do nosso planejamento, a gente acaba tendo um lazer até maior do que o corporativo hoje. Mas a gente entende que as duas marcas, para nós, elas têm a mesma importância. Perfeito. Então vamos lá. Então você identificou um problema, criou um produto diferenciado, com tecnologia. E aí vem o segundo P. E o terceiro P, precificação. Como é que você precificou? Porque tem muita gente que empreende e fica aquela na dúvida, cara, como é que eu precifico o meu produto? Vou precificar como o meu concorrente? Vou precificar como todo mundo? Qual que é a tua visão sobre precificação? Bom, como um bom vendedor, eu sempre falo que a gente acaba sendo respeitado no mercado com o montante que a gente leva para os meus fornecedores. Eu sou intermediário, eu sou um prestador de serviço. Eu tenho a companhia aérea, eu tenho o hotel, eu tenho a empresa de transfer. Conforme eu vou avançando e negociando com o meu cliente, ofertando isso, e a minha venda está muito baseada no meu conhecimento, porque eu consigo te falar de um destino hoje com bastante precisão, porque a probabilidade de eu ter ido é muito grande. Legal. Então, a partir do momento que eu te levo isso, você já se sente confiança. A gente tem muitos lugares no mundo, como por exemplo a Arábia Saudita, que está aberta recentemente, que as pessoas não estão seguras de ir, né? E aí chega eu, que já estive, por exemplo, ou alguém da minha equipe, porque minha equipe viaja muito e fala com muita precisão disso, Legal. sabendo realmente todos os pontos, desde documentação, os melhores restaurantes do lugar, qual hotel que se encaixa, porque eu até costumo brincar, a gente dentro da Vogue, essa marca tailor-made, eu nem gosto muito da palavra luxo, acho ela um pouco démodé, mas a gente trabalha com um público muito exigente, que viaja muito. Então a gente tem que estar buscando toda hora conhecimento para estar à frente dele. Mas você pode errar. Não é porque, por exemplo, você vai para as Maldivas ou você vai para qualquer lugar que você tenha uma curadoria de hotéis 5 estrelas que ele vai servir, mesmo sendo um hotel que tem um nível elevado, que ele vai servir para o cara. Ele pode ser que não seja o perfil, né? Então a gente consegue identificar isso, ter esse cliente sempre confiando em nós. Não, eu vou viajar com a Vogue porque eu sei que a curadoria deles, que eles vão me ofertar o que realmente faz sentido com a minha persona, com o meu perfil. Legal. E aí, automaticamente, com isso, a gente vem tendo poder de vendas, vai chegando nos fornecedores, vai mostrando quem somos, e aí a gente começa a negociar desse lado. Eu costumo dizer, o primeiro ano foi muito difícil. Você imagina, eu não tenho cliente ainda, e eu não tenho acordo. E como que eu faço isso, né? Então você vai apostando. Então, a todo momento eu falava da minha marca, a todo momento, mesmo não indo para os destinos, eu estava estudando ele. Hoje, né, a internet, ela tem muitas boas informações, se você souber usar. E aí, automaticamente, vem o primeiro, que você faz um bom serviço. Eu sempre me preocupei
falei, a partir do momento que esse passageiro fechou algo, confiou, aí olha que interessante, ele muitas vezes fecha algo para daqui a alguns meses, ele paga isso para você, olha o quanto ele está confiando em você, para um produto intangível, porque ele não vê um serviço, ele só sonha, ele acredita. Então eu sempre tenho isso na minha mente, olha a responsabilidade que eu tenho e essa confiança que ele depositou. Então eu pensava assim, a partir do momento que ele depositou essa confiança, que foi o mais difícil, eu preciso surpreender. E hoje eu posso te dizer, apesar de termos muitas ações de marketing dentro da empresa, né, que nós provocamos, desde estar em eventos, desde fazer tráfego pago com o cliente, trazer nomes que representam a nossa marca para falar sobre autoridades, né? Eu estou viajando e mostrando isso a todo momento. A nossa vinda hoje de clientes ainda é de indicação. E para nós isso é um validador que eu não consigo nem comparar. E Douglas, curiosidade, qual que foi esse ponto de virada que você percebeu que você era uma agência que estava engatinhando, começando, crescendo, para aquela que se tornou uma referência hoje no Brasil, enfim, tanto para o B2B, né, quanto para o B2C, como a gente comentou, né, como uma referência de, você não gosta de usar essa palavra luxo, né, mas enfim, de umas boas viagens. Aliás, o Douglas eu conheci, deixa eu abrir um parênteses aqui, na recepção de um hotel em São Paulo. Exatamente. Pô, eles estavam conversando com um cara super gente boa, né, inteligente e tudo mais, e tudo bem. Quando eu entrei no Instagram dele, eu falei, opa, esse cara é diferenciado. Aliás, deixa aqui o Instagram dele para vocês acompanharem. E, pô, o Instagram é diferenciado, viagens de altíssimo nível, melhores hotéis, se comunica super bem, tá cuidando do branding pessoal, já me conquistou ali naquele momento. Eu falei, Douglas, ainda vou fazer a próxima viagem com ele, gente. A próxima viagem vou fazer. Não, aqui tá. E tá documentado. Se a galera deixar muito like, a gente não. Vou viajar com like ou sem like, vou viajar com ele. Bom, gente, ele já validou, tá? Esse já é o validei, contrato, tá já assinado. validei. E Douglas, curiosidade, qual que foi teu ponto de virada que você percebeu que você estava indo para um outro nível e se tornando uma referência no seu setor? A partir do momento que eu comecei, eu já identifiquei que o mercado era muito offline, trouxe sistema dentro do âmbito corporativo para fazer e também percebia que dentro do lazer a escassez por informação era muito grande. Então bastava eu focar, eu tinha um pequeno time, comecei sozinho, mas logo já trouxe. Na primeira semana eu já tive uma estagiária e depois assim o time foi crescendo, era buscar conhecimento. Com isso, eu tinha essas validações que eu era muito assertivo, eu sempre pensava que eu tinha que saber mais do que o passageiro, né, obviamente. E aí eu percebi que em um determinado momento eu estava com uma escassez de mão de obra no mercado de Maringá. A cidade estava me limitando. É uma cidade maravilhosa, diga-se de passagem, né? Inclusive temos um escritório em Maringá, onde tudo começou. A gente tá falando de Curitiba, tá, gente? Tem um escritório aqui de Curitiba. Nós estamos na matriz em Curitiba e em breve teremos São Paulo também. Legal. Mas nesse momento que eu comecei a sentir essa escassez no mercado e comecei a perceber o movimento de clientes do mercado de São Paulo ou até de um mercado fora de Maringá buscando meu trabalho, eu falei, aí eu preciso entender que eu estou indo além dos demais. Porque geralmente é o contrário, as pessoas que estão no mercado como o Paraná, por exemplo, vão buscar serviços de São Paulo por algum motivo. E começou a acontecer ao contrário. Eu falei, não, agora eu preciso realmente entender que nós temos aí uma dedicação que é diferente das outras empresas, dos outros concorrentes do mercado. Que legal. Douglas, quais famosos você já atendeu? Temos hoje João Adib, Silvia Braz, Wesley Safadão, temos alguns, né, que nós atendemos. Mas uma curiosidade, as pessoas me perguntam bastante, como que essas pessoas chegaram até você, né, até a agência, até as nossas marcas. O caso ali do João Adib, até antes do João Adib, o Adib, que é o filho, ali a família, enfim, ele me buscou através da rede social, porque viu o posicionamento, e a partir daquele momento... Isso há quanto tempo atrás? Olha, uns quase 3 anos, mais então ou você menos. já trabalhava nas redes sociais? Já trabalhava. E não entrou ainda pela minha rede social pessoal, entrou pela Voje, pelo Instagram da Voje. Uau, que legal. Então até porque o meu movimento, ele é muito recente, colocando e buscando essa qualidade que eu busco, que é mostrar as experiências que eu vivo. Já o Instagram da Voje, ele vem numa construção em todos esses anos. Entendi. A partir do momento que ele acionou, e por ser uma figura pública, conhecida, o meu marketing me acionou num horário assim, que eu estava indo para o aeroporto. Aí a pessoa fez contato, falei, quero o telefone agora. E no caminho do aeroporto, quase perdi o voo, eu já falei com a Adib. Uau, que legal. E nisso foram quase 40 minutos, eu já tinha vendido a viagem ali para ele. E Que desde legal. então, a gente tem o privilégio de atender, tem essa grande responsabilidade, que são pessoas exigentes, que conhecem muito do mercado. E são pessoas que a gente precisa sempre cuidar e levar o mais detalhado possível, porque o tempo é muito escasso. Perfeito. Né? Uma curiosidade, esses famosos, aqui não precisamos dizer um nome específico, mas esses famosos, tem algum tipo de exigência específica e peculiar que uma pessoa normal, comum, não tem? Bom, na verdade, a gente aí coloca no âmbito geral, porque a Voje hoje, ela já trabalha com um cliente que é muito exigente. Então, por exemplo, como eu falo da escolha de um hotel, a gente pode colocar 3 hotéis nível AA, mas não quer dizer que esses 3 hotéis vai atender esse determinado passageiro. Você tem que conhecer o formato dele, às vezes ele quer um hotel mais agitado, às vezes ele quer um hotel mais simples, mais intimista, com alma, com história. Então, esse nível de exigências, eles acabam tendo. E eu brinco assim, que por mais que eu tenha o passageiro há 5, 6 anos, 7 anos viajando, eu sempre vou ter aquele frio na barriga numa experiência que ele faz, Legal. porque automaticamente a gente vai nos detalhes ali para encantá-lo. A gente indica o restaurante, reserva e a gente pensa, mas será
será que nesse dia Uhum. o atendimento vai estar impecável? Que legal. Porque a gente lida com pessoas. Tem até um exemplo de uma vez que nós fizemos todo um serviço private, um hotel legal, o cliente foi com seu próprio jato para o destino, e ao chegar tinha o serviço de transfer, né, o motorista que iria levá-lo, né, na verdade levou ele até o hotel. E por acaso, mesmo a gente cuidando, dando todos os cheques, tinha uma música não agradável nesse carro. E aí, automaticamente, ele nos acionou, a gente prontamente resolveu isso. Mas entende que são os detalhes, e a gente sempre busca estar ali, sabe? Cuidando de tudo. Douglas, você contando aqui um pouquinho da tua história, o que você faz, dá pra ver claramente que você tem uma visão muito do cliente no centro, né? O Customer Centricity, que a gente fala que é um dos pilares das empresas que mais inovam, que mais se destacam, porque elas constroem, né, seus produtos com o cliente e não para o cliente. Isso faz toda a diferença, você ouvir teu cliente, entender as necessidades, as dores, as peculiaridades. Nesse sentido, tem alguma viagem que você poderia compartilhar que demonstra o Scancara, é isso? Que surpreendeu, Que né? surpreendeu, exatamente. Legal. Bom, eu até volto um pouco aqui dentro. Nós temos um time de encantamento, que ele busca todas as informações possíveis desse passageiro para que a gente seja o mais assertivo possível. Legal. Eu tenho uma história que é muito interessante, que o pai, ele via o filho a cada 15 dias, ele fechou um hotel muito legal no Nordeste, era o melhor hotel do lugar, ele estava no melhor voo possível, no serviço também de traslado, o melhor. E a gente pensou, como que a gente vai encantá-lo? E tinha um desafio maior, sem um investimento muito alto, porque daí fica mais fácil, né, quando você quer surpreender. Então nós criamos, em resumo, né, o time de marketing, a travel designer, que é a pessoa que cuida do orçamento. Eu participei, nós fizemos uma playlist aonde tinha as músicas que o pai gostava e que o filho gostava. E quando chegou no aeroporto, já estava com o motorista, a playlist, já estava tocando no carro. A gente buscou saber qual eram as músicas com essa pessoa de encantamento e durante o trajeto de 1h15, isso marcou muito, tocou muitas músicas que o filho gostava. Então eles cantaram e ele reconheceu isso. Ele falou, como assim? E a gente não avisou. Qual que era a nossa intenção? Ele viu o filho a cada 15 dias, isso estava claro nas nossas pesquisas, então a gente sabia que aquele era um momento muito especial, que ele precisava se conectar com o pai e filho. E até hoje ele lembra, é um passageiro nosso, que inclusive está voltando de uma viagem agora, da Europa. Que legal. Eu queria que você me contasse uma história que você contou nos bastidores, de aquisição de um cliente. Você não precisa citar o nome, ou pode citar o nome, enfim, aí fica à vontade. Mas eu achei muito curioso, aqui pra você entender o nível aqui de consciência e intencionalidade no encantamento do cliente, até para conquistar o cliente. Bom, esse cliente, particularmente, é muito especial, ele está há muitos anos com a gente, o Márcio. Eu falo isso e falo com muita felicidade, né, por sempre entregar. Ele é um cliente exigente, é um cliente parceiro nosso, mas eu olhava o perfil dele no Instagram e eu sempre sou muito de botar energia no que eu quero. Eu vou na mente ali sonhando, mas vou buscando, né, não só sonho. E eu falo, um dia eu vou atender, quero atender o Márcio. E eu boto umas coisas na minha cabeça que é difícil de tirar. E aí, nesse momento, eu comecei a segui-lo, um stalker leve, que era um perfil aberto, o Márcio é uma pessoa pública. E ali teve um momento, a oportunidade você tem que saber, na hora que ela aparece, não pode deixá-la passar. Boa. Ele estava num hotel, muito interessante isso, ele estava hospedado num hotel no Brasil, e ele postou, eu gostaria de dicas de restaurante. Eu falei, eu já tentei acioná-lo pelo direct, ele não me respondeu. Se eu mandar os restaurantes por aqui, não vai funcionar. Liguei no hotel, tinha uma floricultura na recepção desse hotel, um hotel super icônico do Rio de Janeiro. Automaticamente pedi um arranjo ali, pedi para escrever os nomes dos restaurantes que eu indicava, meu telefone e que eu estava à disposição para reservar. E pedi para entregar no quarto. E não era seu cliente ainda. E não era meu cliente. Olha só. E ele me respondeu, falou, agora eu preciso saber quem é você. Uau. Over delivery, a melhor forma de você chamar atenção, né? Gerando valor, não simplesmente pedindo por atenção. Isso é uma aula, né, Douglas? Até porque eu brinco, se você chegar no formato tradicional, talvez, seja num cliente corporativo e tal, a probabilidade de você não avançar é muito grande. E tempo hoje é valioso, E né? pra mim, essa história escancara uma frase, uma máxima do empreendedorismo, pelo menos que eu acredito, que é faça as coisas comuns de forma incomum. É isso. Exatamente. Você simplesmente podia ter mandado por direct ali as recomendações de restaurantes. Você pensou, não, peraí, deixa eu fazer diferente. Mostrar que eu sou diferente. E a gente mostra que a gente é diferente em atitudes, não simplesmente falando. Então, pra mim, é uma baita aula. Outra curiosidade, Douglas, qual que foi o pedido mais inusitado de um cliente? Alguns, mas tem uma história que todos gostam. Nós fechamos uma parte do Vaticano para uma renovação de votos. 25 anos de casado. Uau. Ele simplesmente chegou e falou assim, Douglas, eu preciso que seja algo surpreendente. E detalhe, tem que ser em Roma. Não que eu achei difícil, mas ele me limitou. Roma, falei, agora é o momento. E aí nós conseguimos, através sempre, é importante, bons contatos, a gente conseguiu fechar uma parte do Vaticano para que ele pudesse renovar os votos. Que é o momento mais especial que esse. Incrível. Forte, Deu né? tudo certo? Tudo certo. Já foi, Votos já passado? renovados. São clientes até hoje. Que a gente legal. quer, quem sabe, renovar 50 anos, né? Essa Incrível. empresa tem muita história à frente ainda. Incrível. Minha renovação de casamento vou fazer esse ano em Paris, a próxima vai ser com Vai. ele também. Segundo comprometimento aqui, talvez com 15 ou 20 anos de casado, vai ser com o Douglas. Quem sabe eu te surpreendo. Ele não fechou essa viagem comigo, mas quem sabe eu não surpreendo. conheci, eu conheci ele recentemente em São Paulo, no hotel, gente. Falei na recepção, foi por acaso. Esse cara é bom, ele tá sempre vendendo. E- Você é intencional assim, Douglas? Sim. Tudo quanto é lugar? Quando eu conectei com vocês no hotel, É porque foi até com eles, foi aqui com um time que você conectou
toda, aí eu Sim. vi eles conversando, falei, o que esse cara tá conversando com o meu time Quem é aí? esse cara? Mas eu sempre brinco que numa conversa você faz negócio, numa conversa você casa, numa conversa você separa. Então, o poder da comunicação é algo muito forte. Eu falo com a minha equipe a todo momento isso aqui dentro. Os meus amigos de longa data já me conhecem, sabe que na oportunidade que eu tenho de conhecer pessoas, eu não perco esse tempo. E digo mais, tem algo meu que é a todo momento eu estou levando o nome da empresa. Eu preciso todos os dias falar da minha empresa. Porque a partir do momento que eu falo da minha empresa, Anota essa, gente. eu realmente não esqueço o meu propósito. Aliás, anota essa e não deixa de curtir aqui o canal, deixar nos comentários o que você tá achando e também de compartilhar, para nós é super importante. Teve um momento que eu falei assim, tá, eu sei que eu vou entregar, que eu vou atrás, eu não vou deixar ninguém na mão. Eu vou buscar, eu vou estudar o hotel, vou estudar o destino, eu vou vender, eu nem sabia geograficamente onde eu estava no mundo, mas eu falava, eu sei que vai acontecer, eu sempre pensei nisso. Se for pensar nos detalhes, você não faz. Aí eu falei, como que eu vou conseguir cliente? Então a primeira coisa, onde estão esses clientes? Juro que muito natural, pensei, onde estão? E nisso, com o pouco que eu tinha, eu comecei a viajar para hotéis, ficava uma diária e consegui um cartão numa sala VIP com muito esforço e ficava nessa sala VIP. Quem não sabe, um limite de sala VIP geralmente é 3 horas, você pode ficar. Mas eu conversava ali, ficava 5, 6 horas numa sala VIP. O voo meu eu pegava tipo 5 da tarde, eu chegava 9 da manhã. E ali, ó, era cliente sendo feito. Porque o meu potencial cliente tá onde? Olha No aeroporto só, ou nos que hotéis? legal. Descobrimos. A Bruno Olivo, né? Descobrimos o segredo do cara aqui, cara. Ó, que A nível, Bruna- ó, 30, 40 minutos de conversa aqui pra gente conseguir o segredo. Bom segredo esse, hein? Esse teve aqui merece uma curtida no canal. Se inscreve, compartilha com os amigos e também não deixe de colocar nos comentários pra qual cidade você sonha em viajar. Vai que o Douglas olha ali pra você, pode fazer alguma coisa diferenciada. Aliás, a gente pode deixar o contato aqui do Douglas pra todo mundo viajar. Com certeza. Vogi Tour Group. Com o Vogi Tour Group, gente. Exato. O lazer é a Vogi. Muito bom. Continuando aqui, Douglas, dentro dos P's que compõem o modelo de negócio vencedor, um deles são as pessoas do nosso time. Então eu queria que você compartilhasse hoje quantos colaboradores você tem e um pouco de como é ser líder de um time em potencial, em crescimento e que tem que entregar um produto de alto nível, que a expectativa é alta. Vocês sobem a régua, né? A expectativa é alta. Consequentemente, o nível de gestão também não deve ser fácil. Hoje contamos com 70 pessoas no time. Temos 2 escritórios no mercado. Estamos indo agora para o 3º escritório. Nós temos aqui uma equipe que, quando entra, até a gente tem um dos slogans, que é, por exemplo, o da Vogi, Vivo o Inimaginável, ou da Vogi Tour Corporate, que é buscando soluções. A gente sempre tem palavras fortes, né? O que é viver o inimaginável, né? Para nós. É ir além. Então, a primeira conversa que a gente tem quando um colaborador faz parte da nossa equipe é deixar muito claro, não há o que a gente não consiga. Isso a gente fala aqui. E eu brinco com uma seriedade, né? 7 nãos. Se a gente tiver 7 nãos, né, a gente para. Para buscar um acordo, para buscar uma venda. Só que a gente consegue fazer tudo isso de uma forma com leveza. O time hoje está muito sincronizado. Que legal. A gente faz essa conexão a todo momento entre os departamentos, que isso é muito importante. Por um determinado tempo, eu buscava individualmente tratar projetos. A partir do momento que eu resolvi colocar todos os líderes numa sala, numa conversa, alguns acham reunião, enfim, encontro, numa conversa onde as pessoas falam dos seus projetos, que automaticamente elas se responsabilizam, né? Elas documentam isso ali perante a outras e junto disso, delas documentarem, elas têm o apoio das outras. E isso, o avanço, foi algo que eu falei, por que eu não fiz antes? Por que eu não coloquei todas as pessoas para conversarem antes o time? Porque com certeza isso acelerou o nosso negócio de uma forma que eu não consigo nem te precisar. Que legal. Eu gosto de dizer que primeiro a gente constrói um time e esse time constrói a empresa. No final do dia é tudo sobre pessoas, né? Sobre pessoas, a Vogi Tour Group foi a ideia do Douglas, né? Foi a minha ideia. Mas desde o primeiro momento que eu tive uma pessoa ali, ela nunca foi só minha. Hoje a empresa aqui são muitas pessoas, são muitos sonhos. E eu acho isso muito legal, porque quanto mais sonho a gente tem, acaba sendo de forma muito clara. É o combustível para excelência, desistir, né? Não desistir. Um olha para o outro, quando um dia um tá um pouco desanimado, que isso é normal, acontece, o outro puxa. Então aqui dentro, literalmente, assim, essa união das pessoas faz total diferença. Pode ser um clichê? Pode ser um clichê, mas é muito verdadeiro. A gente conecta, nós estamos conectados. Aquela frase, né? Estamos no mesmo barco. Ela faz total sentido aqui. Que legal. Douglas, curiosidade, qual foi o melhor conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Eu não diria um conselho, eu diria no momento da minha infância, que eu ia nos meus avós, e aí o meu avô materno, Joaquim, eu lembro que eu chegava, tava brincando lá, e ele falava pra minha mãe, esse menino tem o olho rápido. Ele vai ser bom, ele é esperto. E sem querer, ele estava me colocando num patamar, ele estava me formando. Tanto que eu lembro disso até hoje. Então esse impulso, e que legal, né? Na família que eu recebia, de uma forma muito natural, me faz acreditar até hoje quando eu vou. Porque a gente tem as nossas inseguranças. Hoje a empresa, ela está num patamar com 13 anos de mercado, com faturamento, né? Eu digo que o mais difícil eu já fiz. O primeiro 1 milhão, né? Meu Deus, esse é o mais difícil. Depois, não que se torna extremamente acessível, mas fica mais fácil, né? Mas até hoje, quando eu vou entrar num projeto com o meu time, fazer um investimento, tem um risco, eu lembro, esse menino é rápido.
Que legal. E as coisas ali me dá aquela força para seguir em diante. Que legal. É o poder das palavras, ainda mais vindo de alguém tão importante e especial na tua E de uma forma tão natural, tão né? natural. Que legal. Isso aí. Se você fosse recomeçar hoje do zero com o objetivo de faturar 1 milhão em 12 meses, o que você faria? Por onde você começaria? Com certeza com uma boa conversa. Eu sempre falo que uma conversa, você vai tendo conexões. Então eu sentaria, falando do meu produto, buscaria as pessoas certas. Hoje isso eu vejo claramente que uma conexão bem feita, ela te dá uma celeridade no negócio que é fantástico. Muito bom. E o pior conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Primeiramente, antes de falar o pior conselho, é muito importante. Eu recebi um conselho de quem não construiu nada, seja em âmbito espiritual, pessoal ou até mesmo material. Então é a primeira coisa. Você precisa saber de quem você recebe seus conselhos, né? A gente busca por conselhos. E eu recebi um conselho que o agenciamento era demodê, era atrasado e não iria dar certo, porque a internet estava avançando. De certa forma, a gente vê o avanço da internet, mas eu uso a tecnologia aqui a meu favor. Então hoje, o grupo, as duas marcas, nós temos tecnologia a todo momento. Só que eu junto tecnologia com humanização. Aí tem como não ser bom. Isso é bem importante. Uma lição de vida que a escola não ensina. Que ninguém irá fazer por você. Ou você pega toda essa teoria que você aprende, que é muito importante, e vai à luta, ou não vai acontecer. E para fechar, um conselho para esse empreendedor que está nos acompanhando aqui, que sonha em empreender, Douglas, mas está com aquele friozinho na barriga, vou ou não vou, dou o passo ou não dou. Que recomendação você daria para essa pessoa? Sonhe, é muito importante. Porém, a partir do momento que você sonha, você vai naquela evolução, você imagina aquela tua vida, né, dos sonhos, mas é importante você voltar e você colocar cada tijolo literalmente. Não. Eu conheço muitas pessoas à minha volta, enfim, que muitas vezes têm um projeto, falam desse projeto, é legal, mas aí morre na fala e não vão buscar fazer o dia a dia, que é o mais importante. Junto disso, seja organizado. Organização é liberdade. Desde o momento que eu colocava tudo numa folha, num papel, que eu queria fazer, até hoje que eu uso a tecnologia, eu tenho a minha lista de compromissos. Por exemplo, eu tinha esse momento com você e eu me organizei para te receber. E eu tenho outros compromissos daqui a pouco. Então eu sempre digo para as pessoas que você ser organizado vai te ajudar muito quando você está empreendendo. Então você vai dando check ali. O check é muito importante. Muito bom. Douglas, você que é um cara que conhece o mundo, viaja pra caramba, inclusive te acompanha nas redes sociais, qual que é o top destino que você recomenda para todo mundo conhecer? É uma pergunta difícil, feita por muitas pessoas, mas até um pouco tempo atrás eu não te responderia. Hoje eu diria para você ir para a África, fazer um safari e de preferência no Quênia. Não sei porquê, mas aquilo me impactou, aquelas pessoas, Legal. né, a vida selvagem, de uma forma que eu voltei transformado. Que legal, incrível. Bom, gente, era isso. Papo super especial com o Douglas. Cara, parabéns. Gente, presta atenção. Conheci o Douglas ali na recepção de um hotel. Conversa super boa. Depois fui olhar as redes sociais dele, falei, opa, esse cara é diferenciado. E ele investe ou cuida muito bem das redes sociais. Hoje toda viagem tua tem alguém também te filmando, te acompanhando, né, Douglas? Hoje nas minhas viagens, exatamente, eu sempre tenho um videomaker. Eu tenho uma equipe, né? Eu tenho tanta equipe aqui da empresa que dá o suporte para todas as marcas, que automaticamente meu nome tá ali. Legal. E eu tenho também uma outra equipe que me acompanha nas viagens pessoais. E quanto que você diria de uma escala de 0 a 10 da importância de um empreendedor cuidar das suas redes sociais próprias? 10. 10, né? Com certeza 10, né? Porque te dá um avanço muito grande. Se você souber se comunicar, conhecer muito bem do seu produto ali, conseguir levar isso de uma forma ainda diferente, porque o meu lance é fazer coisas diferentes com qualidade, não tem como dar errado. Só uma curiosidade, nunca falei isso aqui. 90% dos novos membros do meu clube de estratégia, um clube de mentoria para empresários, 90% deles vêm das redes sociais. 90%. Então é uma loucura positiva o quanto que gera negócios as redes sociais e as pessoas, muitas pessoas deixam de lado. Inclusive me perguntam, uma pergunta clássica que fazem para mim, qual que é o seu arrependimento na sua jornada empreendedora? Talvez eu não tenha arrependimento porque todos os erros nos trazem aprendizado, é assim que a gente cresce, faz parte do jogo. Mas eu tenho um arrependimento. Eu deveria ter começado a focar nas redes sociais pessoais muitos anos atrás. Fui começar a olhar para minhas redes sociais, Douglas, há uns 2 anos atrás. Sendo que a Conquer nasceu em 2016. A Conquer virou uma sensação no Brasil, uma referência no Brasil, mas eu comecei a aparecer, eu não gostava de aparecer, não gostava de redes sociais. Comecei a aparecer há menos de 2 anos atrás. E vale a pena um investimento de tempo, vale a pena um investimento de recursos. Para mim, o Douglas é uma baita referência da aula nisso. E você que é empreendedor, está nos acompanhando, não deixe de olhar para as redes sociais. É um excelente canal de aquisição, mas claro, seja você, entregue teu melhor, seja excelente lá também. É isso? Falou tudo.
Falei tudo? Deu uma aula. Não, deu uma aula. Não. Palavra final, Não, Douglas. mas- Palavra final pra turma. Não, eu, sim, honestamente, claramente, a rede social te ajuda, claro, com essa base que você falou, porque senão ela não te sustenta. E eu também, há 2 anos, eu resolvi o Douglas Vojivó do Instagram Olha. colocar a cara. E eu também. Por que eu não fiz isso antes? Mas tá tudo certo. Tá tudo né? certo, tá tudo A gente tá certo. correndo. É Estamos isso. aqui, ó. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários também o que você achou. E até um próximo episódio. Douglas, obrigadão. Obrigado. Muito bom, muito Até bom. mais. Valeu, gente.